Quando pensamos no fascismo, sabemos os grandes valores da história, como Hitler e Mussolini. Não lembramos normalmente de Salazar. Poderíamos tributar o seu regime como o mesmo dos seus contemporâneos, mas a verdade era mais complicada do que isso. Salazar nasceu numa família de recursos modestos, mas a sua mãe tinha ambições para o seu filho. Ele estudou na Universidade de Coimbra para tornar-se sacerdote, mas naquele tempo ela estava mais preocupada em lei. Tornou-se professor na universidade e era brevemente membro do parlamento, apesar do fato que ela detestou os políticos. Ela preferia a companhia da elite de Coimbra. A sua ascensão política começou em 1926, depois do golpe de Estado pelo exército. Ela criou a ideia que ela era a pessoa única que poderia reparar a economia que tinha estado numa situação terrível. Ela gostava de reclamar a religião católica depois do ateísmo da República. O detesto padeado para a democracia pluralista e a violência contra os adversários políticos não devemos atribuir como a mesma. O seu regime não tinha o mesmo estilo como o fascismo da Itália ou da Espanha por causa do caráter de Salazar. Não tinha a personalidade de Mussolini e não fez discursos regularmente. Em vez, ela foi apresentado como um monge sábio ou o pai da nação pela propaganda. Ela foi considerado como o sucessor de João IV de Bragança, quem criou o Império Português até a sua maior extensão. Além disso, a brutalidade do Estado foi realizada pela polícia bem treinada ao invés das multidões como na Alemanha nazi, que eu vou descrever mais tarde. Havia semelhanças entre Portugal e os outros países fascistas. Por exemplo, ela criou campos de concentração para os adversários políticos e estabeleceu trabalho forçado para os desempregos. O Estado Novo tinha 3 assuntos para a estabilidade da sociedade portuguesa, que eram patriotismo, paternalismo e prudência. A origem do patriotismo resulta da crença que Portugal era um dos grandes poderes do continente da África. O paternalismo foi representado pelo respeito pela autoridade que incluía Salazar e a Igreja Católica. A prudência significa que os camponeses deviam tirar o maior partido das suas situações. Quando Salazar chegou ao poder em Portugal, o nível de vida piorou e os camponeses viviam mais como um povo da África ao invés da Europa. Salazar necessitou um novo sistema para guardar o seu regime de monetarismo, que não achava que o Estado devia pagar para os serviços públicos. A Igreja concordava que havia uma necessidade de obediência entre os camponeses e criou o culto de Fátima, que foi criado para reacender a fé depois do ateísmo da República. Durante a Guerra Civil da Espanha, esta mensagem ficava mais importante contra o comunismo, junto ao fado e futebol como símbolos de nação. Além disso, havia uma grande força entre a elite do país e o resto da população. A elite constituía os monarquistas, clérigos e os soldados, quem tinham o poder e a influência, enquanto os camponeses analfabetos eram ignorantes da política e não podiam fugar o país. Havia censura intensa mesmo nos jornais desportivos. A esforça era também uma arma do Estado, e a polícia considerava-se como acima da lei. Tortura e assassinatos eram comuns, e o medo resultado significa que a população permanecia obediente ao Estado, inclusas as colônias. No exército, os oficiais foram construídos da elite e os regulares dos camponeses, que aparecia mais como um exército do século XVIII. Para negar a mobilidade social, os oficiais somente podiam casar com uma mulher quem tinha qualificações e era católica. Como resultado disso, a terra ficava mais militarizada e um movimento juvenil foi criado com um movimento para os adultos que foi chamado a Legião Verde. Por que razão esse sistema era tolerado?
em comparação com a época da República, quando a inflação desenfreada era normal, havia mais segurança econômica. Além disso, o nacionalismo ajudava o crescimento do regime. A queda do Estado Novo começou na Índia quando a colônia de Goa foi invadida pelos indianos em 1961. A derrota resultou nas revoltas das colônias africanas. Salazar tinha um interesse na proteção do Império Português, porque constituía um grande papel na ideia do Estado Novo. Apesar disso, as guerras eram caras e impopulares. Não parecia-se que as guerras acabariam, e além disso, Salazar morreu em 1970. A sua substituição, Caetano, não pôde acabar a revolta entre os soldados do exército português. Como começou do Estado Novo, ela chegou no fim por causa de um golpe de Estado. Os ativistas liberais começaram a Revolução dos Cravos em 1974, que indicou o caminho à democracia que Portugal